Início com uma melodia nostálgica de rádio dos anos 80. Talvez algo instrumental que remeta a George Michael ou Toto, mas que vai se tornando mais melancólica Porto Alegre. 1991. Para Álvaro, Diário da Justiça da Rádio Mix FM. As madrugadas de sábado no programa Noites de Vinil eram mais do que trabalho. Era um refúgio. Aos 32 anos, ele tentava reconstruir os pedaços de um coração partido. O nome da ferida era Verônica. 3 anos de um amor que parecia de cinema, com planos de casamento e uma vida inteira pela frente. Mas o destino, ou melhor, uma proposta de trabalho em São Paulo, mudou tudo. Verônica partiu, deixando para trás apenas o silêncio e uma fita cassete. Essa fita era o segredo mais doloroso de Álvaro. Guardada a 7 chaves numa gaveta do estúdio, ela continha palavras de despedida, memórias e uma mensagem que ele nunca conseguiu ouvir, até o fim, sem desabar. Era a prova de que aquele amor, por mais que doesse, tinha sido real. Às vezes, na solidão do estúdio vazio, depois que as luzes da cidade começavam a se apagar, ele a colocava para tocar, só para sentir a dor de novo, só para não esquecer. 6 meses se passaram. E então, Renata apareceu, produtora cultural, apaixonada por música, dona de um sorriso que aos poucos começou a iluminar o mundo cinzento de Álvaro. O namoro começou devagar, com pés de chumbo. Ele ainda estava preso ao fantasma de Verônica, e era honesto sobre isso. Renata, com uma paciência que parecia infinita, apenas ouvia. Uma noite, ela perguntou, com a voz mansa: "Você ainda ama ela?" Álvaro, com o coração na mão, confessou: "Acho que amo a memória dela, mas estou tentando seguir em frente com você." Renata apenas pediu: "Só me avisa quando conseguir." De verdade. E ele prometeu. Era uma noite de outubro. O programa Noites de Vinil tinha acabado. Renata foi buscar Álvaro no estúdio. Um pequeno esquecimento, um equipamento ligado, o carro destrancado, fez com que Álvaro descesse correndo, deixando Renata sozinha por um instante. "Fica aí. Eu volto já", ele disse. A curiosidade a guiou. Olhou a mesa de som, os vinis, a coleção de CDs. E então, uma gaveta entreaberta. Dentro, uma fita cassete sem capa, com apenas uma letra escrita à mão. V. Sem pensar nas consequências, ela pegou a fita e apertou o play. A voz de Verônica, suave e íntima, preencheu o silêncio do estúdio. "Álvaro, se você está ouvindo isso, é porque ainda pensa em mim. E eu ainda penso em você também. Todos os dias." Renata sentiu o chão sumir. Era ela, a ex, que ele dizia estar superando. O que Renata não percebeu é que no caos da saída apressada de Álvaro, a fita não estava tocando apenas para ela. O microfone estava aberto. O sistema estava no ar. A voz de Verônica estava invadindo os rádios de toda Porto Alegre. A gravação continuou ao vivo, para uma cidade inteira ouvir. Sei que fui covarde em ir embora assim. Mas tinha medo. Medo de que a distância matasse o que a gente tinha. Então matei antes, para não sofrer depois. Eu te amo, Álvaro. Sempre amei. E onde quer que eu esteja, parte de mim sempre vai estar com você. Não me esquece. Por favor, não me esquece." Quando Álvaro ouviu aquela voz no sistema de retorno do prédio, seu sangue gelou. Ele subiu as escadas de 2 em 2 degraus e abriu a porta do estúdio com violência. A cena era devastadora. Renata pálida, como cera parada, em frente à mesa de som, com os olhos inundados de lágrimas. A fita ainda tocava. Ele correu e desligou tudo, mas era tarde demais. Os telefones da rádio piscavam sem parar. A cidade inteira tinha ouvido o segredo mais íntimo de Álvaro. "Renata, o que você?" ele começou, sem fôlego. Ela o olhou, a dor estampada no rosto. Isso estava indo ao vivo. A cidade inteira ouviu. Ele tentou se explicar. "Renata, eu posso." Mas ela o interrompeu, pegando a bolsa. "Não precisa. Você guardou isso durante meses.
enquanto estava comigo. A voz dele era um sussurro desesperado. Eu não ouço sempre. Só quando sente falta dela, ela completou, com a voz trêmula. Você não superou, Álvaro. E eu fui idiota de achar que superaria, estando comigo. Ele tentou argumentar, dizer que não era assim, mas ela foi firme. É exatamente assim. Você ainda ama ela. E enquanto essa fita existir, você nunca vai conseguir me amar de verdade. E com isso, ela saiu, batendo a porta. Durante dias, Álvaro viveu o inferno. Ligou incansavelmente, mandou flores e escreveu cartas. Silêncio. Uma semana depois, a porta do estúdio se abriu. Era Renata. Mas seu olhar não trazia reconciliação. Ela caminhou decidida até a gaveta, pegou a fita e a estendeu para ele. O que você vai fazer? Ele perguntou. Devolver para você, ela disse, com a voz fria. Mas com uma condição. Você escolhe, ou essa fita, ou eu, porque eu não vou competir com uma memória. Álvaro olhou para a pequena fita em sua mão. Ali estava o seu passado, a sua dor, um amor que o definiu por tanto tempo. Depois, olhou para Renata, o seu presente, a sua esperança de futuro. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros. Renata. Ele começou. Escolhe, Álvaro. Agora, com o coração apertado, ele caminhou até a lixeira e, num gesto que parecia rasgar sua própria pele, jogou a fita dentro. Escolhi você. Mas o alívio que ele esperava não veio. Renata balançou a cabeça, com uma tristeza profunda no olhar. Mas você hesitou. E isso me diz tudo. Ele implorou Renata, por favor. Mas a decisão dela já estava tomada. Tchau, Álvaro. Espero que você encontre alguém que não precise competir com fantasmas. E ela se foi. Para sempre. Álvaro continuou seu programa. Mas o brilho se apagou. A história da fita ao vivo virou uma lenda urbana em Porto Alegre. Anos depois, um funcionário da limpeza encontrou a fita, que alguém havia guardado por engano. Álvaro a segurou. Por um segundo, pensou em tocar uma última vez. Mas não o fez. Ele mesmo a jogou fora, desta vez, de forma definitiva. Ele aprendeu, da maneira mais dura, que não se pode construir um futuro quando se está acorrentado ao passado. Porque alguns vinis, quando riscados, nunca mais tocam direito. E algumas histórias, quando terminam, precisam realmente ter um fim. Obrigado por acompanhar essa história até aqui. Se gosto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.